Reinaldo Rocha, boa tarde, o que temos? Boa tarde, já falamos bom dia, né? Agora nós falamos boa tarde, sem sombra de dúvida. Boa tarde para você também que nos ouve aí na sua casa, através da internet também, Rádio Comunidade 105.com.br. Hoje, Paulinha, Dia Nacional do Livro Infantil, devido aí também o falecimento, né? A data de morte aí de Monteiro Lobato. Nada mais, nada menos do que o nosso Walt Disney, né? O nosso Walt Disney Monteiro Lobato, juntamente com Maurício de Souza, mas eu prefiro mais Monteiro Lobato, está muito mais condizente com a nossa realidade brasileira, né? Nossa, e portanto hoje dia do livro infanto-juvenil. Infanto não, esquece o infanto, só infantil, tá? Deste ano já se foram 108 dias, restam 257, a fase da lua continua cheia. Cheinha, redondinha assim, cheinha, não sei por que deu vontade de falar redondinho, porque eu olhei pro Paulinho, né? Redondinho, coisa e tal. Sabia. Tá certo? Isso é bullying. É bullying, é verdade. Pode isso, Miguel? Bullying. Depende, né? Depende da pessoa que recebe. Tem alguma lei lá que vocês já fizeram proibindo bullying numa emissora de rádio? Não, aí não é competência nossa, né, Reinaldo? Falar em bullying é um assunto bastante interessante, logicamente, com advogado nas quartas-feiras. A gente pode até abordar sobre isso, Miguel, mas disse que é outro nome. Bullying só ocorre na esfera escolar. Tem umas coisas assim que não se enquadra como bullying. Discriminação, ofensa, é outro assunto, né? O bullying é quando se enquadra na esfera escolar, o alunos, ali crianças, dentro, né? Exato. Não só crianças, né? Pode ter adultos. Então o que eu acabei de fazer foi uma ofensa, uma discriminação. Isso. Dá muito mais tempo de cadeia, então, poxa. Meu Deus do céu. Retiro o que eu disse, tá? Miguel Bragioni, boa tarde. Hoje, eu sei que você gosta de música, é aniversário de morte também de Nelson Gonçalves. Conhece ele, não? Não conheci o Nelson, não, mas já vou comentar sobre ele. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, queridos ouvintes. Nelson Gonçalves, que nasceu em Santana do Livramento, e eu vou te dar uma informação. O próximo vereador que vai falar hoje, ao 12:30, é o vereador Renato, correto? Correto. O vereador Renato é da terra do Nelson Gonçalves, de Santana do Livramento. Então você separa uma música aí do Nelson Gonçalves, que quando ele chegar a gente vai abrir o programa com o Nelson Gonçalves hoje. Tem que ser a Volta do Boêmio, né, Paulinho? A Volta do Boêmio é boa. Que é a música mais famosa dele, é o registro dele, embora seja na segunda fase. É isso aí. 1956 ou 57, na minha lembrança. A Volta do Boêmio. De Adelino Moreira. Santana do Livramento? Santana do Livramento. Saudade, hein? Puxa vida. Na saudade do Miguel fazendo programa aqui. Mas já tá em pauta. Puxa, da saudade do Orestes Rocha, e também do saudoso J. Klein. Verdade. É um tempo que já se foi, né, Reinaldo? É verdade. E um tempo que reunia apaixonados, saudosistas, pessoas aí que valorizaram e valorizavam uma época de ouro que passou por esse país. Olha, diante da fala, da palavra livre final do presidente do Legislativo Ferreirense, o nobre vereador Miguel Bragioni, ontem, eu preferia no programa de hoje, terça legislativa, ficar nesse clima aí, Nelson Gonçalves. Tá bem mais ameno? Tá, porque ele usou a palavra livre falando justamente da classe política. Infelizmente, essa passagem em Porto Ferreira, mais uma vez na imprensa, de uma forma que deprecia ainda mais a classe política. E penso eu que, sendo um presidente de uma instituição como é a Câmara Municipal de Porto Ferreira, deve também se sentir ofendido, ou estou errado, assim, não seria ofendido, mas talvez desprestigiado. Paulo, eu acho que nós estamos chegando a um ponto, a população de bem, a população que combate certas condutas, está chegando a um ponto de dar um basta a isso. Chega disso, chega dessa linha, dessa conduta pérfida
exercida por muitos, em que um quer tirar vantagem sobre o outro, um quer levar nas costas do outro. Vamos parar com isso não está levando a lugar algum. Ontem eu, em hipótese alguma, né, me exaltei, em hipótese alguma eu acusei, eu apenas reportei o que chegou, o que está sendo aí divulgado na semana passada, e fiz a minha consideração, a minha fala pessoal. O que eu acho, não é porque eu estou hoje com um mandato que eu tenho que defender a classe política. Em hipótese alguma. Eu vou criticar, eu vou censurar, eu vou recriminar todos aqueles que enojam a classe política. Porque nossa linha, como eu disse ontem, é uma linha de representação da população. Nós temos que zelar pelo patrimônio, zelar pelo bem comum, zelar pelo bom andamento do trabalho, da prestação do serviço público à pessoa. Eu entendo que o dinheiro público, que o erário, Paulo, ele é sagrado. Porque é o dinheiro do povo, é o suor do povo que organiza, que estrutura todo o arcabouço aí administrativo. Então, ontem eu acabei fazendo um pronunciamento, parte de um engasgo, porque além de todo esse contexto que estamos vivenciando, de uma possível, de uma iminência aí que está a suceder, existe o fator Porto Ferreira, o fator local. Mais um escândalo está vindo para Porto, mais uma situação envolvendo politicamente Porto Ferreira. Chega, vamos parar com isso. E eu estive ontem numa roda de amigos conversando pela manhã, e o que a gente está observando é o seguinte: a Odebrecht está fazendo as suas delações. Mas a origem, o que a gente está observando é que o centro de todas essas delações partiu da própria Odebrecht. Ela deu causa a isso. Se ela não tivesse entrado nesse esquema estúpido, canalha, em hipótese alguma teria acontecido. O que está aí tomando as redes sociais, o que está tomando a nação e que está deixando nós, cidadãos de bem, com nojo de todo dessa lama. O Mica, vamos entrar na esfera mais jurídica e legislativa, vamos dizer assim. Por quê? Eu conversei com o Dr. Druziani, que é o advogado que participa com a gente aqui às quartas-feiras, e falamos justamente porque na terça nós tivemos a participação dos vereadores e eu tinha repercutido a questão da SEI, né, que foi colocada. Inclusive eu gravei a fala do presidente, né, que explicou, e repercuti aqui a sua fala, e também na quarta-feira dando as explicações do conflito entre o regimento interno da Câmara Municipal e a lei orgânica, como o senhor mesmo falou, que é a Constituição nossa, né, a lei maior do município. Então está tendo vários debates, inclusive eu não me recordo agora qual o presidente de um dos países em que a Odebrecht também atua. Precisa baixar um pouquinho aqui, Eduardo, por favor. Isso, melhorou. E o presidente disse que iria, independentemente de se avaliar contrato ou não, ele não queria mais a Odebrecht no país. Eu não me lembro, você lembra qual que é o país? A gente até saiu, repercutiu, por conta desses escândalos todos, porque não é no Brasil, né? A Odebrecht, ela conseguiu fazer isso que ela está fazendo no Brasil em todos os países que ela atua, infelizmente. E existe, independentemente da SEI, da criação da SEI, da investigação de contrato, existe um parâmetro legal, na sua opinião, como legislador também, de rescindir algum tipo de contrato só por conta desses índices altos de corrupção que a gente tem visto? Não, eu entendo que não. A rescisão contratual, Paulo, o contrato, ele é uma forma solene, é um ato formal que foi celebrado entre a prefeitura e entre essa concessionária. Ali há um pacto de interesse público que está atrás, e para a rescisão contratual, como foi pactuado, tem que haver uma motivação. A motivação, ela não basta ser genérica, ela tem que ser específica. Porque se você observar agora todos as características genéricas, tudo você vai se esquivar e tudo você vai usar como subterfúgio para anular, para modificar a linha.
É claro que essas investigações que estão ocorrendo, o nome da empresa sendo diariamente citado e as delações que estão acontecendo, as denúncias que estão ocorrendo, tudo isso faz com que a gente fique aí chateado com todo esse contexto e que a gente não espere que o pior aconteça, ao menos com o nosso município. O pior está acontecendo na nação, mas, poxa, até no município vai recair isso. Não há, Paulo, possibilidade de você arguir simplesmente um gestor público, ou até a própria Câmara, começar com um tipo de pressão, requerendo que, olha, prefeitura, rescinda o contrato porque a empresa ela é inidônea hoje perante o escândalo que ela está vivenciando, todos os apontamentos que estão aí sendo tratados, porque tem que analisar, tem que recortar, analisar a situação local. Se a situação local der aso, der procedência a essa rescisão, aí, Paulo, aí a decisão é do executivo. Eu pergunto isso pelo fato, Miguel, de provavelmente uma grande parte da população ferreirense, principalmente quem tem acesso a computador e as redes sociais, foi amplamente divulgado a delação, não me recordo agora o nome, da pessoa que era o representante da Odebrecht, né? Que eu tive... Guilherme, se não me falha... Exatamente, o Guilherme. Que eu tive até o desprazer de cruzar umas 2 vezes com ele, em virtude até da proximidade. Porto Ferreira, né, com a própria Odebrecht, Limeira, que eu trabalhei um tempo em Limeira, e o meu ex-patrão também está na lista dos que seriam beneficiados com esse recurso. Então você vê aonde estamos. Onde chega. E vendo a delação dele, ele deixou bem claro, inclusive ele estava com papelada, documentação, com apelidos dados aí às pessoas que eram tidas, né, como os beneficiários desse esquema de corruptivo que a gente está vendo no país, e ele disse que a intenção da empresa fazer esse tipo de aporte do Caixa 2 era justamente para os administradores vencedores do pleito, né, aliviarem algumas ações. Então passou-se a impressão que a empresa, dentro do contrato, talvez não estivesse, porque veja bem, para que eu vou tentar corromper o presidente da Câmara Municipal se a minha empresa está totalmente dentro da legalidade? Sim. Quer dizer, se não está, então há uma pré-intenção de já antever, se o novo mandatário entender que houve alguma ilegalidade no contrato, da ruptura desse contrato. Então, por isso que eu pergunto que essa seja de fundamental importância, e agora chegou até algumas informações, eu falei isso semana passada, se não há algum tipo, né, por tanta corrupção acontecendo, de uma manobra da Câmara Municipal para tardar ainda mais essas investigações. Eu queria que você deixasse bem claro que não houve essa intenção, mas não tem como nós, do lado de cá, não pensarmos nisso. Olha, instaurou a SEI. De repente, uma semana, acharam um conflito na lei e desinstalou a SEI. Agora vamos ter que renovar, Exato. fazer uma emenda na lei orgânica. Né, não foi uma manobra dos legisladores? Isso é uma pergunta que veio chegando aqui. Sim, tá? Vamos lá. Uma pergunta, uma manobra dos legisladores para fazer com que essas investigações ficam cada vez mais tardia, para ver se estoura alguma coisa maior e isenta a Câmara de ter que investigar alguma coisa? Não, em hipótese alguma, Paulo. Não há, pela linha que estamos tomando dentro da Câmara, é claro que eu não posso fazer parte da comissão, eu não posso apresentar o requerimento. Quem apresentou foi o vereador Alan. Em hipótese alguma há esta intenção ou esta pretensão da parte dos vereadores, da parte do Poder Legislativo, porque a função dele é a função de fiscalizar. Ora, quando foi instalada, criada essa comissão, foi seguido um rito que você estava na sessão, eu procedi à leitura do regimento interno conforme predeterminava a própria lei orgânica. E aí, no desenrolar, na semana seguinte, tudo certinho, observamos um conflito entre a lei orgânica e o regimento interno. A lei orgânica ela é superior ao regimento interno. Sim. Qual era o nosso receio, Paulinho? O receio é o seguinte: mais tarde, no desenvolvimento
do tema, dos assuntos, do objeto da comissão, entrasse um pedido judicial de nulidade da comissão, porque ela não observou um requisito que estava na lei orgânica. Então, é justamente o contrário dessa pergunta. É uma segurança ao poder cameral, ao poder legislativo. Ora, mas ninguém viu isso antes? Eu expliquei na sessão que a lei orgânica ela sofreu uma reforma. Sim. Durou meses isso, inclusive numa ocasião eu apresentei uma série de modificações na lei orgânica. Acredito que 0,1% foi apreciado na ocasião. E, não obstante, no dia 20 de dezembro foi aprovado o novo regimento interno, que é esse que deu esse conflito. A nossa lei orgânica ela tem falhas gravíssimas que pretendemos resolvê-las. Por exemplo, a lei orgânica ela trata de assuntos que são assuntos específicos do Poder Legislativo e que esses assuntos têm que ser reservados, como procedimento, por exemplo, reservado ao regimento do Poder Legislativo e não estar ali constante da lei orgânica. O mesmo caso no Poder Executivo. Há assuntos específicos do Poder Executivo que são funções administrativas do gestor e que não merecem prosperidade ali na constância da lei orgânica. Teremos um trabalho árduo na revisão disso, na adaptação disso e na implementação desse serviço e dessa nova estrutura. Paulo, confesso a você que eu tenho deixado a assessoria jurídica da Câmara assoberbada e com muitos afazeres, porque há conflitos e conflitos de legislações aprovadas em Porto Ferreira nos últimos 20 anos. Vícios que algum advogado aí, atento à hora que observar isso, entra com uma petição, derruba uma lei, derruba outra, porque o procedimento legislativo não foi cumprido, porque a forma em que aquela lei foi editada não era para ser daquela forma, ela não tinha que ser complementar, ela tinha que ser ordinária, e assim sucessivamente. E isso representa uma deficiência do próprio poder. Não estou atribuindo isso, mas uma falta de observância aos ritos legais, ao acompanhamento das normas, das emendas constitucionais, a fim de seguir de uma forma quase que perfeita, porque não existe a perfeição humana, o que está sendo criado aí em nível federal. Mesmo porque também, né, Miguel, os advogados da empresa, né, vão vir armados também, e qualquer vírgula, entre aspas, pode ser motivo para caçar, entre parênteses, pra tentar exatamente. Procrastinar, que é a sua fala. Exatamente. Pra tentar, é justamente o contrário. A Câmara ela tem que ter ali o seu suporte e eliminar todas essas chances de erros. Podemos dizer que vocês anteveram uma possibilidade. Exatamente. E fizeram isso antes que eles o fizessem. Mas é claro. Poderiam aí retardar ainda mais. Exatamente. Olha, Paulo, desculpe lhe considerar. É uma medida que eu, por exemplo, nos meus 4 anos, eu nunca vi algum presidente fazer isso. Sim. Eu nunca vi o presidente rever o ato. Olha, população, é assim, assado, está errado aqui, o poder está reconhecendo o erro e vai ser retificado. Nós somos humanos e é assim que tem que ser feito. Sem dúvida. Olha, a exemplo dos vereadores que receberam um voto, né, vários votos para representar, e a partir do momento que foram eleitos, eles passam a ser a voz da população dentro da Câmara Municipal. Este apresentador também, com a Rádio Comunidade, pretende dar voz à comunidade. É a comunidade que está falando. Então, deixo bem claro que tudo que chegar a gente vai repassar para que fique o mais claro possível. E eu fiz essa colocação justamente pelas perguntas que chegam, né? Então não são invenção desse apresentador. Às vezes nós privamos o nome do que pergunta justamente por questões de ética, mas depois a Vossa Excelência vai ter em mãos também. Boa noite, Paulo. Aí vai uma pergunta para o presidente da Câmara, o Bragione. O que aconteceu com a SEI sobre o Odebrecht? Tá vendo que as perguntas todas giram em torno disso, Miguel. Ela foi arquivada ou vai ter um reinício o mais breve possível? Nós já explicamos isso, né? Exato. Principalmente por tudo que está acontecendo sobre essas delações do dono da Odebrecht. E sobre o pagamento, sobre os 70% do esgoto tratado, no qual não se trata nem 14%. Como eles são os representantes do povo, eles poderiam tomar uma providência, pois quem paga a conta desse roubo é o povo. Sim. Aí a pergunta aqui do nosso ouvinte. É o lamento do ouvinte, correto, acabei de explanar qual é o procedimento e estamos buscando toda a forma segura de tratar o assunto.
Nós não podemos, Paulo, simplesmente, o vereador ele não tem a varinha mágica de bater a varinha mágica e falar, acabou, dissipou. Não é mais assim. Todos os atos, existe o contraditório, existe a ampla defesa, e tudo isso tem que ser observado. Porque não adianta o vereador, a Câmara, tomar uma decisão e, de repente, no total direito, a empresa, no caso, a concessionária, ela vai ao Poder Judiciário, peticiona uma proteção e consegue, derruba, caça a medida da Câmara. Então, por isso temos que sempre observar o procedimento, a escuta, o contraditório, para termos segurança na decisão do ato. Bom, nós falávamos, quando propomos esse espaço, às segundas-feiras a rádio transmite as sessões camarárias e às terças-feiras um espaço para o Legislativo e até por consenso de todos os vereadores, a participação de 2 vereadores e não um, como nós fazíamos às terças-feiras. Você vê que meia hora passa, não dá tempo da gente... Já foi, Paulinho? Já foi, mas nós temos 5 minutos, eu queria que você fizesse um pequeno balanço, assim como o prefeito ontem falou dos 100 dias do governo, que também não dá para a gente esmiuçar, mas para a população entender, eu gostaria que o senhor fizesse uma pequena explanação sobre esse primeiro 100 dias, inclusive também da sua gestão frente ao legislativo aqui da cidade. Bom, Paulo, vamos lá. Nos primeiros 100 dias nós temos aqui quase que 200 requerimentos apresentados por vereadores, quase 400 indicações apresentadas por vereadores. Em 100 dias, como você disse. O que nós temos observado, e você tem visto isso, é uma Câmara multifacetada em que todos os vereadores têm apresentado suas matérias, as reivindicações, e que a população tem sim reportado aos vereadores. É claro que essa é a minha conduta particular, eu sigo uma linha. Se o eleitor, se o cidadão procura com educação, perfeitamente vai ter a minha total atenção, meu total apoio. Agora, se já começa a tacar pedra, se já começa a ofender, esqueça, porque nós estamos num Estado democrático de direito, é direito dele, ele quer xingar, quer tripudiar, pode fazer o que quiser, mas primeiro, respeito, e respeito cabe em qualquer lugar. Sobre o trabalho da Câmara, nós temos visto, e isso está acontecendo diariamente, vários vereadores atendendo a população. Isso é interessante porque, você sabe, eu permanecia na Câmara no mandato anterior, o vereador Rômulo, então, e atendíamos a população com grande frequência. Um ou outro colega também comparecia. Nesse mandato, nós temos visto um diferencial nesse início de ano, nesse primeiro ano. 4, 5, 6 vereadores durante o dia passam pela Câmara, atendem um, atendem o outro, conversa. As comissões se reúnem. Isso é muito interessante, Paulo, e eu não vi isso nos últimos 4 anos. Do mandato, estou usando como um parâmetro. As comissões são importantíssimas para a deliberação dos assuntos que vêm e que são o objeto e a finalidade dos projetos de lei que chegam à Câmara. As comissões têm se reunido semanalmente, reúnem-se, lavram ata de reunião e constam ainda o parecer opinativo e deliberativo acerca do procedimento ou não do projeto de lei ora tratado. Na questão administrativa da Câmara, nós tivemos um empecilho aí na parte de faxina interna, isso é uma questão só administrativa, já resolvemos, uma empresa venceu o procedimento licitatório e ontem teve início, depois de todo o trâmite legal aí, os serviços de faxina dentro do Poder. Nós estamos vislumbrando algumas ações do Poder Legislativo. No entanto, é um pouco vagaroso, porque depende de outros fatores. Por exemplo, queremos criar gabinetes dentro da Câmara para o atendimento à população. Hoje só são 3 gabinetes. Sim. Os vereadores às vezes se revezam. Um atende o cidadão no plenário, porque não tem uma sala específica, uma salinha, uma saleta. O nosso objetivo é criar mais gabinetes para que a população tenha e para que o vereador tenha a sua própria autonomia e intimidade com o eleitor que recebe na Câmara. Isso vai ser feito ao longo do ano e aos poucos eu vou tratando nessas ondas do rádio. Baseado então no que você disse em relação aos vereadores, a renovação então não foi apenas no papel, está sendo aí na ação também. Reinaldo, eu não vi isso, não tenho visto. Essa renovação está sendo uma renovação de entusiasmo. Ela continua com essa chama de mudança,
de atendimento, de respeito à população. Para nós, como povo, é muito bom saber disso. Importantíssimo. E eu volto àquela tecla, a população tem sim. Tem algum problema? Entre em contato com o legislador, manda uma mensagem, verifica, olha, é possível, não é, tem como, não tem. Não adianta depositar no vereador a confiança que, isso aí vai ser o salvador, isso aí vai resolver todos os problemas. Não vai resolver, esqueça time, né? disso. É um time. É um time, é uma situação, uma circunstância, não há ninguém que resolva todos os problemas. Mas eu tenho percebido essa verve, que é o que você está indagando. Bom, o presidente falou que não viu essa participação de reuniões, inclusive comissões, e quase todas as sessões, meia hora antes, está acontecendo alguma reunião também com os vereadores. Atendendo a população. O senhor falou, fazendo um comparativo com os últimos 4 anos. Sim. Eu fiz o meu curso de radialista em 1996 e de lá para cá eu ando acompanhando as sessões camarárias e também o Legislativo Ferreirense e algumas cidades da região por conta do trabalho na TV que a gente fez durante mais de 10 anos, Pirassununga, Leme, e eu posso falar para o senhor que eu não vejo isso há pelo menos uns 20 anos. Nossa. Então serve-se aí de que estamos querendo com isso mostrar que os vereadores, como bem disse o Reinaldo Rocha, pelo menos estão imbuídos desse compromisso com a população, fazendo jus ao voto que eles receberam. Exato. Independentemente de quantidade de indicações e requerimentos, nós temos percebido que eles têm se preocupado mais em dar voz à população dentro da Câmara Municipal, tanto é pelo próprio uso da tribuna, né? O senhor viu, e a gente começou a fazer esse trabalho também, utilizando a palavra livre dos nobres vereadores, nós gravamos e depois repercutimos nas redes sociais para ser um facilitador da palavra do vereador. E eu tentei fazer isso em anos anteriores, mas infelizmente, por conta de 1 ou 2 só usar a tribuna, eu achei que seria um desrespeito com os demais colegas. Então, teve sessão, por exemplo, a semana passada, praticamente os 11 vereadores usaram a tribuna. Quase todos, exatamente. E quando não, todos já usaram, né? Eu cheguei aí durante 4 anos e teve vereador que não levantava da cadeira, nem para votar a favor. Problemas de locomoção, será alguma coisa? Eu estou dizendo mas o vereador entendeu que é mais. Tudo bem. Presidente, não dá mais tempo de mais nada. Na sequência vamos estar conversando com o Renato Rosa, que tem um projeto interessante. Já tínhamos agendado, mas ele esperou a semana passada a apresentação de um requerimento, de um projeto muito interessante que nós vamos conversar na sequência. Paulo, só comunico de forma derradeira que logo a Câmara fará uma divulgação, está acertando a parte burocrática, tudo é muito burocrático dentro do serviço público, é comum, e logo a Câmara fará uma divulgação acerca de um concurso que ela vai promover, e concurso esse justamente para ter mais servidores, ter mais funcionários conectados e envolvidos e vestindo a camisa do Poder Legislativo em razão de toda essa mudança. Eu já disse isso, Paulo. A Câmara atual, ela deu uma velocidade assim que está até difícil de acompanhar e está muito bom, muito prazeroso. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a atenção de todos os ouvintes do amigo Reinaldo. Antes do senhor falar tchau, eu falei no comecinho que o senhor ia falar desse presente que nossos ouvintes poderão ganhar hoje às 6h30, em virtude do dia do livro, hoje Dia Internacional do Livro Infantil. Sim. Eu queria que o senhor narrasse rapidamente para os ouvintes qual é o presente que eles vão ganhar. É um livro bom ou não é? Olha, é um livro ótimo, é um livro que tem o céu, é um livro que tem animaizinhos, é um livro que tem uma simbologia que ela envolve todos os brasileiros, eu acredito. E dá para ter interatividade, né? Dá para ter interatividade. Você já viu um livro desse que, inclusive, as imagens se levantam quando o professor abre a página? Eu vi recentemente, não possuo nenhum livro desse e, olha, gostaria de participar, viu? Deixa o nome, quem não sabe vou deixar, ganha, deixa né? para um próximo. Não infantil, ele já passou da infantilidade. Mas já. ele não tem... Todo mundo tem uma criança dentro de si, Reinaldo. Nós somos crianças. Você vai ser pai? Obrigado mais uma vez, boa tarde e até o próximo encontro. Boa tarde, não se esqueça do Nelson Gonçalves, hein? Tá na agulha.